Olá, sétimos anos, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é região e regionalização do espaço. A gente começa com a pergunta: o que é região? É uma palavra muito comum no nosso dia a dia, mas que nem sempre a gente sabe o verdadeiro significado da palavra região. Então vamos lá? Acompanhem comigo na leitura. Região é um conjunto de lugares que estão agrupados por apresentarem as mesmas características, de acordo com um ou mais critérios. Ou seja, região não é um único lugar, e sim um conjunto de lugares, um agrupamento de lugares. E como que a gente faz isso, professora? Aleatoriamente a gente monta uma região? Não. Para a gente definir uma região, esses lugares, eles têm que ter algo em comum. Eles precisam ter características iguais. E aí sim a gente consegue agrupar e formar uma região. Tudo bem? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de região. Aqui é a região da floresta amazônica. Quando falamos em floresta amazônica, o que vem automaticamente na nossa mente? Ah, uma baita floresta, uma mata fechada, com muitos rios, como o rio Amazonas e os seus afluentes. Tudo bem? Bom, olhando aqui no mapa, vamos marcar, deixa eu pegar aqui uma cor preta. Pronto. Vamos definir essa área da região da floresta amazônica. A floresta amazônica ela é tão grande, mas tão grande, que ela vai além do território brasileiro, ocupando também outros países, países vizinhos e países próximos ao Brasil, como é o caso, por exemplo, aqui da Bolívia, do Peru. A gente tem essa mancha de floresta que vai além das fronteiras do Brasil, tá? Mas vamos pensar na Amazônia brasileira. Então, vamos apagar aqui. Pronto. Amazônia brasileira. Quando falamos em Amazônia brasileira, a gente está se referindo à área da floresta que está dentro do território brasileiro. Então, essa parte de verde claro aqui no mapa. Até aqui, tranquilinho, né? Dentro da Amazônia brasileira, da região da floresta amazônica aqui no Brasil, a gente inclui alguns estados. É o caso do Amazonas, é o caso do Pará, do Mato Grosso, Roraima. Eu posso incluir esse estado aqui, deixa eu manchar ele aqui de preto. Esse aqui é o estado de São Paulo. Será que eu posso incluir o estado de São Paulo dentro do grupo da região da floresta amazônica? Com certeza não, professora. E por que não? Porque as características do estado de São Paulo, elas são muito diferentes das características da Amazônia. A gente não acabou de falar que para definirmos uma região, os lugares têm que ter características iguais? São Paulo não tem. São Paulo não tem essa baita floresta que a região da floresta amazônica tem. Ok? Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe um exemplo para o Brasil, para nós. Região metropolitana de São Paulo. O que seria essa região metropolitana? Metropolitana vem de metrópole. Metrópole seria uma cidade grande, mas uma cidade tão grande, mas tão grande, que ela chega a se emaranhar com as cidades que estão ao redor dela. Às vezes você nem consegue perceber onde começa uma e termina a outra, de tão junta que está essa mancha urbana. A principal característica da região metropolitana de São Paulo, sem dúvida, é a urbanização e a grande quantidade de indústrias. Ela é uma área bastante industrializada, tudo bem? Aqui no mapa vai aparecer para a gente como essa mancha aqui vermelha, a região metropolitana de São Paulo. Professora, região metropolitana de São Paulo, deixa eu só entender, é só São Paulo ou tem outros lugares também? Não, região metropolitana inclui São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Diadema, fazem parte da região metropolitana de São Paulo. Professora, eu não aguento mais exemplo de região. Prometo que esse é o último. E esse é bom. Região do litoral norte de São Paulo.
Aqui nós temos a nossa região, formada por 4 municípios: São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Professora, qual critério que eu usei para delimitar essa região? Primeiro, o litoral. Ela está no interior? Não, está perto do mar. Então, região do litoral. Região do litoral norte. Qual a diferença do litoral norte para o litoral sul? Litoral norte vai estar subindo sentido norte. Litoral sul já seria essa parte daqui em direção ao sul. Só para a gente exemplificar, litoral sul de São Paulo, a gente vai encontrar cidades como Santos, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, tá? Bem diferente do litoral norte. Litoral norte vai ter, então, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Por que regionalizar? É o que esse texto vai falar. Então, acompanhem com a professora na leitura. É importante regionalizar para planejar melhor as ações governamentais, saber as necessidades de cada região e atender melhor os seus moradores. A regionalização também é usada na coleta de dados estatísticos e realizar estudos sobre determinados territórios. O órgão do governo responsável pela coleta de dados estatísticos sobre a população do Brasil e suas regiões é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ficou apagadinho porque a imagem da professora está bem aqui, mas é geografia. I de Instituto, B de Brasileiro, G de Geografia e Estatística. Vamos voltar aqui para o texto, então. Por que é tão importante regionalizarmos? A gente formar regiões e estudar essas regiões. Primeiro, porque ajuda o governo a entender melhor quais são essas regiões, como vivem os seus moradores, que tipo de problemas que eles enfrentam. Será que quem mora na região norte do Brasil, lá, né, coberta pela floresta amazônica, sofre os mesmos problemas de quem vive na região sudeste, como aqui em São Paulo? Com certeza não. O modo de vida é completamente diferente e as realidades são muito diferentes. Então, para ajudar o governo a traçar políticas públicas e entender melhor essas regiões, por isso que a gente regionaliza. A gente falou no slide anterior que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o responsável por fazer essa coleta de dados sobre a população do Brasil, como vivem, quantos são mulheres, quantos são homens, quantos estudaram, não estão estudando. É importante a gente saber ter esse mapeamento da população do Brasil, justamente para ajudar o governo a traçar aquelas medidas, aquelas políticas públicas que a gente falou no slide anterior. O IBGE também foi o responsável pela divisão regional do Brasil, dividindo o nosso país em 5 regiões. São elas: região norte, aqui marcada de verde, região centro-oeste, no mapa aqui de roxo, região nordeste, no mapa com a cor azul, sudeste, no mapa representado de rosa, e sul, representado com a cor laranja. Essas são as 5 grandes regiões do Brasil: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Deixa eu só fazer uma ressalva nesse mapa. A professora trouxe esse mapa porque eu achei que ele estava fácil da gente visualizar e entender essas regiões. Mas tomem muito cuidado com a cor azul. Normalmente, a gente não pinta mapas com a cor azul. Azul representa a água, então a gente vai usar para pintar oceanos, rios e mares. Agora, para territórios, evitem a cor azul, tá? Alguma dúvida até aqui? Eu acho que não está tão difícil, né? Dessas 5 regiões, óbvio que a gente vai puxar bastante sardinha para o sudeste.
Afinal de contas, nós vivemos na região sudeste, né? O estado de São Paulo está dentro do sudeste, então é uma região que a gente vai trabalhar bastante nas aulas de geografia, tá bom? Então tá, gente, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!